Olá, meus companheiros de existência. Estamos aqui novamente, dessa vez com uma preocupação. Não sei exatamente quantas pessoas moram dentro de mim, mas deve ter gente suficiente para formar um condomínio. Porque existe o Arthur educado, o Arthur profissional, o simpático, o espiritualizado, o Arthur paciente, o Arthur intelectual, o Arthur que encontra alguém no supermercado e diz: rapaz, quanto tempo? Precisamos marcar alguma coisa. E existe o Arthur verdadeiro, lá dentro, desesperado, não marca nada não, porque nós desenvolvemos uma capacidade extraordinária de produzir versões de nós mesmos. Tem gente que não tem personalidade, tem catálogo. Dependendo de quem chega, escolhe uma. Bom dia, que alegria encontrar você. A pessoa vai embora, misericórdia. Isso não é personalidade, isso é câmbio automático. Entrou gente diferente, trocou a marcha. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Sobre aquela pessoa que talvez esteja escondida atrás de todas as pessoas que você aprendeu a ser. Eu sou Arthur Melo e te digo, endoidei de vez. Existe uma reunião dos eus. Pare para pensar. Existe o você do trabalho. Bom dia, pessoal, excelente colocação, vamos amadurecer essa ideia. Existe o você em casa. Quem foi que deixou essa colher aqui? É o mesmo cidadão, 30 minutos de diferença. No trabalho, precisamos desenvolver inteligência emocional. Em casa, já falei 3 vezes para não deixar essa toalha em cima da cama. Isso eu já aprendi. A inteligência emocional ficou no estacionamento da empresa. Tem também o você da igreja. A paz, meu irmão. O irmão, a paz. 5 minutos depois, alguém estacionou atravessado. Senhor, trabalha meu coração, porque se o Senhor não trabalhar, eu trabalho o retrovisor dele. Tem o você do Instagram. Esse, aliás, é maravilhoso, porque ninguém posta: hoje acordei com inveja, mau humor e uma vontade inexplicável de discutir com o rapaz da padaria. Não, você posta uma xícara de café, uma bíblia, uma planta no fundo, luz entrando pela janela e escreve: gratidão. Sendo que 3 minutos antes estava procurando o chinelo e acusando pessoas inocentes de terem sumido com ele, inclusive seu cachorro. A humanidade não está vivendo, está fazendo assessoria de imprensa de si mesmo. E existe ainda uma máscara especialmente sofisticada: a simpatia obrigatória. Alguém pergunta: tudo bem? E você responde: tudo ótimo. Tudo ótimo onde, criatura? Seu boleto venceu, seu joelho está estalando, você dormiu só 4 horas, seu cachorro vomitou no tapete, o carro está fazendo um barulho que o mecânico descreveu como não gostei disso aqui, e você responde tudo ótimo. Por quê? Porque ninguém quer ouvir a resposta verdadeira. Imagina, tudo bem? Não. Inclusive estou atravessando uma profunda crise existencial acerca da finitude humana, da ausência do sentido nas relações contemporâneas. Rapaz, eu só estava segurando a porta do elevador, então criamos código. Tudo bem não significa descreva-me detalhadamente o estado da sua alma. Significa diga tudo para que possamos continuar nossas vidas. E isso faz parte da convivência. O problema não é dizer tudo bem. O problema é quando começamos a dizer isso para nós mesmos. Agora cuidado, porque daqui a pouco alguém escuta esse episódio, entra segunda-feira no trabalho e resolve: a partir de hoje você é o mesmo. Aí perde o emprego antes do almoço. Calma, educação não é falsidade. Gentileza não é hipocrisia. Maturidade é justamente saber que nem tudo que passa pela sua cabeça precisa ganhar CPF e sair andando por aí. Você não precisa dizer tudo o que pensa. Aliás, se todo mundo começasse a dizer tudo o que pensa, a civilização terminaria antes da sobremesa do almoço de domingo. A questão não é deixar de adaptar nosso comportamento aos ambientes. Isso é convivência. A questão é quanto dessas adaptações começou a ocupar o lugar da sua identidade. Porque uma coisa é vestir uma roupa adequada para cada ocasião.
Outra coisa é trocar de pele. Talvez essa seja a grande doideira. Nós interpretamos tantos papéis que podemos esquecer quem é o autor. Queremos ser interessante para uns, fortes para outros, engraçado para alguns, inteligente para outros, bem-sucedidos, resolvidos, felizes, espirituais, maduros, descolados, profundos. Aí você chega em casa, tira tudo isso e fica aquele cidadão sentado na cama olhando para a parede. E agora? Agora não tem plateia. E talvez seja justamente aí que apareça uma pergunta desconfortável. Quem sou eu quando eu não preciso impressionar ninguém? Rapaz, essa pergunta é igual encontrar uma vaca no corredor de casa. Você não sabe exatamente como ela entrou, mas sabe que agora vai precisar resolver aquilo. Porque existe algo profundamente humano nisso tudo. Nós queremos pertencer. Queremos ser aceito, queremos ser amado. E por medo de perder o amor dos outros, começamos pequenas reformas em nós mesmos. Acho que eles gostam mais de mim quando sou engraçado. Pronto, nasceu o palhaço. Acho que gostam mais quando concordo. Aí já nasce o agradador. Acho que me respeitam quando pareço forte. Nasce o homem que nunca admite fraqueza. Acho que vão me abandonar se eu mostrar quem realmente sou. E aí nasce a tão famosa máscara. O problema é que máscara tem uma característica terrível. Ela pode receber aplausos no seu lugar. As pessoas gostam da versão e você lá dentro começa a pensar: se eles conhecessem o original, será que continuariam aqui? Olha a armadilha. Você conseguiu exatamente aquilo que queria, aceitação. Só que agora não sabe se aceitaram você ou o personagem que você apresentou. É igual vender uma casa pela foto da fachada e depois ficar desesperado porque alguém resolveu entrar para conhecer lá dentro como é. Hoje nós não apenas vivemos, nós administramos nossa marca pessoal. É bio, foto, legenda, posicionamento, feed, history, status. Você vai tomar café e antes de beber precisa documentar que bebeu. Antigamente a pessoa tomava café. Hoje ela cria conteúdo sobre a experiência sensorial de consumir café numa terça-feira. O pão de queijo lá esfriando e o cidadão em cima da cadeira tentando fotografar. Espera, a luz não está boa. Come o pão de queijo, miserável. Você não precisa construir uma narrativa, é queijo dentro de massa. Mas não, nós precisamos mostrar, precisamos comunicar, precisamos parecer. E talvez nunca tenha existido uma época em que fosse tão fácil mostrar quem somos e tão difícil saber quem realmente somos. Agora o trem começa a ficar sério. A filosofia pergunta há séculos: quem é você? Não o seu cargo, não a sua profissão, não seus títulos, não aquilo que os outros dizem. Você. E talvez uma parte considerável da nossa angústia venha justamente da distância entre quem somos e quem gostaríamos de ser. E até quem achamos que precisamos parecer ser. São 3 sujeitos brigando dentro da mesma cabeça. Isso explica muita coisa. Você não está cansado porque trabalhou demais. Talvez esteja cansado porque passou o dia inteiro interpretando você mesmo. E atuar cansa. Pergunta para qualquer ator. Só que o ator profissional, ele escuta: corta, vai para casa, deixa o personagem no estúdio. Nós levamos o personagem junto. Ele dorme conosco, ele vai ao churrasco conosco, vai ao trabalho conosco, vai para a internet, até que um dia você olha no espelho e tem um monte de gente olhando de volta. Parece a reunião de condomínio. E aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque quando olhamos para Jesus,
encontramos alguém extraordinariamente livre da necessidade de administrar a própria imagem. Chamaram Jesus de muita coisa. Disseram que ele era louco, que ele estava possesso, criticaram com quem ele andava, criticavam onde ele comia, criticaram seus discípulos, criticaram seus milagres. Se Jesus tivesse vivido preocupado com a aprovação pública, provavelmente teria contratado uma assessoria. Mestre, precisamos rever essa associação com o publicano. Essa conversa com a samaritana pode pegar mal. E sobre tocar leproso, o departamento de imagem recomendaria evitar. Mas Jesus sabia quem era. E existe uma liberdade gigantesca nisso. Quem sabe quem é, não precisa mudar de identidade toda vez que alguém muda de opinião. Talvez por isso nossa identidade não possa depender exclusivamente daquilo que as pessoas pensam. Porque pessoas mudam, aplausos mudam, opiniões mudam, algoritmos mudam. Até que o sujeito que comentou, você é inspiração, amanhã pode escrever, decepcionado. E você fica, mas ontem eu era inspiração? Atualização do sistema, versão 4.7, correção de bugs emocionais. A vida é assim. Existe uma expressão que usamos muito, quero ser minha melhor versão. Isso é lindo. Mas talvez Deus não esteja interessado na sua versão. Talvez Ele esteja interessado em você, sem filtro, sem maquiagem emocional, sem aquela oração bonita que você faria se tivesse alguém ouvindo, sem performance nenhuma. Porque Deus não precisa da nossa assessoria de imprensa. Ele conhece os bastidores. Aliás, Ele conhece até aquelas cenas que nós cortamos da edição. E talvez uma das experiências mais libertadoras da fé seja perceber: Deus conhece exatamente aquilo que tentamos esconder e ainda assim nos chama para perto. Isso desmonta muita máscara, porque se diante de Deus eu posso parar de representar, talvez eu finalmente consiga descobrir quem estava atrás do personagem esse tempo todo. Então eu quero propor uma experiência. Não precisa subir montanha, não precisa ir para o deserto, não precisa comprar curso, nem acender vela aromática com cheiro de autoconhecimento do Himalaia. Só fique sozinho alguns minutos. Sem celular, sem música, sem postagem, sem alguém para impressionar, sem precisar ser engraçado, sem precisar parecer forte, sem precisar parecer inteligente, sem precisar parecer feliz, sem precisar provar absolutamente nada. E se pergunte: quem sobra quando todas as minhas versões vão embora? Talvez venha silêncio, talvez desconforto, talvez você encontre coisas que não gosta. Talvez você encontre feridas, medos, vaidades, contradições. Talvez encontre aquele sujeito que você deixou escondido tanto tempo que ele já montou uma vendinha lá dentro, criou galinha, plantou mandioca, fez cerca. E quando você chegar, ele ainda vai perguntar: quem é você? E talvez você responda: rapaz, eu ia perguntar a mesma coisa. Quem sou eu? Talvez amadurecer não seja criar versões cada vez melhores de nós mesmos. Talvez seja precisar cada vez menos delas. Ser gentil sem ser falso, ser educado sem ser artificial, ser forte sem fingir, ser alegre sem esconder a tristeza, ser humano sem pedir desculpa por isso, porque existe uma diferença enorme entre ser aceito pelo personagem que você criou e ser amado por aquilo que você realmente é. E talvez a vida fique um pouco mais leve quando diminuímos o elenco e finalmente deixamos o protagonista aparecer. Eu sou Arthur Melo, e depois de descobrir que existe um Arthur para o trabalho, outro para o Instagram, outro para o churrasco, outro para a igreja, outro para o grupo da família, eu só espero que todos eles dividam o boleto. Porque se for tudo eu, o prejuízo também é meu. Se essa conversa fez sentido para você, ou se pelo menos uma das suas personalidades gostou, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal.
Manda esse episódio para aquele amigo que vive dizendo: eu sou uma pessoa muito autêntica. Principalmente se você souber que ele está mentindo. E lembre-se, no meio de tantas versões, às vezes a maior doideira é ter coragem de ser um só. Eu sou Arthur Melo e te digo, endoidei de vez.